Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre esse empate em 1-1 entre Milan e Roma, duas das maiores equipes da Itália. Protagonizaram um jogo bem equilibrado e que eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês, beleza? Só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então. Primeiro, falar como é que foram os gols da partida. Primeiro gol do jogo foi marcado pelo Reinders, uma jogada de transição do Milan, um contra-ataque. O Morata. Cara, eu achei que o Morata ficou abaixo, dá pra ver que ele ainda tá meio perdido nesse time do Milan. Mas o gol do Milan passa muito pela inteligência do Morata. Ele vai arrancando pela esquerda, vê a ultrapassagem do Fofana, dá o passe no time certo, no momento em que o zagueiro tava em dúvida se via no Morata, se via no cara do meio. Quando ele dá o passe pro Fofana, o zagueiro que tá entre o Reinders e o Fofana, nesse milissegundo que ele fica em dúvida, eu vou no cara da bola ou eu cubro a opção de passe? O Fofana já dá o passe, o Reinders chega finalizando e faz 1-0. O Milan não segura o placar por muito tempo. Depois de um passe do Paredes, cadê o Paredes? Aqui, procurando o Dovbyk. O Dovbyk faz um pivô espetacular, cara. Tipo, bizarro, tá? Isso daí mostra que realmente o Dovbyk é muito bom jogador. Ainda não encaixou nesse time da Roma, mas mostrou que realmente não é qualquer um que faz a temporada que ele fez pelo Girona na última temporada, né? Um passe espetacular e o Dybala um chute ainda mais bonito. Um golaço da Roma. Enfim, o gol do empate. E terminou nesse 1-1. Esse resultado que protagonizou a demissão do Paulo Fonseca, né, técnico português do Milan. Com a demissão dele, o Milan aparentemente vai procurar o Sérgio Conceição, que o Botafogo queria, já que o Arthur Jorge vai embora. Então esse empate do Milan prejudicou o Botafogo, porque com a demissão do Paulo Fonseca deve ir atrás do técnico que o Botafogo ia atrás. Agora, o que o Botafogo pode fazer? É atrás do Paulo Fonseca, que era do Milan. É uma ideia interessante. Enfim, vamos aqui para os destaques, começando pelo mandante, o Milan. Eu já queria destacar o Manhã. Cara, eu fico impressionado. É bizarro o Manhã. Defendendo, ele é muito bom, fez boas defesas. Mas o que eu fico. Chega, eu fico arrepiado. Talvez ele seja o melhor jogador do. Melhor goleiro do mundo no quesito sair jogando. Tem uma tranquilidade absurda. Chega a ser bonito ver o Manhã saindo jogando. Passes que você olha e fala: caraca, ele teve coragem de dar esse passe mesmo. Um passe arriscado e ele não erra. Então, assim, essa saída de jogo do Manhã, espetacular. Eu acho que o Manhã, junto com o Onaná também, é muito bom nessa saída de jogo no United, mas é porque o United ainda é muito bagunçado. Esse Milan também, mas o United ainda mais. Ainda não encaixou com o Rubem Amorim, né? Enfim, mas o Manhã é bizarro nessa saída de jogo. Talvez seja o melhor goleiro do mundo nesse quesito, tá bom? Enfim, é um cara acima da média. Defendendo, ele é muito bom. E é assim que ele, por exemplo, é titular do Milan e da seleção francesa. Mas saindo jogando é o que eu fico mais impressionado mesmo. Ele é realmente muito acima da média nesse quesito. Na linha de defesa, o Emerson. Cara, o Emerson tecnicamente é um jogador comum, mas a parte física dele que faz com que ele consiga, por exemplo, ser jogador do Milan. É um cara que é muito rápido, um cara que aparece lá na frente, dá tempo de recompor lá atrás. Muitas vezes faz quase um terceiro zagueiro, né? E aí o Thiago cai um pouquinho mais pro lado, o Gabi é pelo meio, o Emerson pela direita e o Theo Hernandes vira quase um ala, né? Que é um lateral naturalmente muito ofensivo, né? E o Emerson já fez inclusive função de zagueiro no Tottenham em determinado momento. Enfim. Na linha de zaga, o Thiago forçou alguns passes, errou alguns deles. O Gabi é discreto. O Theo Hernandes sempre perigoso quando avança pela esquerda. O Fofana fez um bom jogo, como eu falei, deu assistência pro Reinders. O Terratiano discreto, não apareceu muito. O Reinders eu achei que fez um grande jogo. Teve um possível pênalti nele no primeiro tempo, que eu acho que foi justamente o Paulo Fonseca já tinha levado amarelo, acho que foi na reclamação do pênalti que ele foi expulso. E realmente era um pênalti bem duvidoso do Psylli, né? Cadê? Pizzilli. Em cima do Reinders, que o Reinders faz um drible espetacular. A bola fica muito longe, é por isso que eu acho que ele não deu pênalti. Se a bola fica mais próxima do pé do Reinders, era pênalti com certeza. Como a bola saiu do controle dele e virou praticamente um passe, o juiz entendeu que era quase uma continuação da jogada, depois do carrinho do Pizzilli, né? É um pênalti duvidoso. Poderia ser marcado assim como não poderia. E eu queria destacar o seguinte: muitas vezes nós brasileiros, a gente olha pro futebol europeu e fala, nossa, é só aqui no cenário sul-americano que os caras reclamam pra caramba e enchem o saco do juiz. Meu amigo, eu tava assistindo o campeonato italiano, esse jogo,
Porra, parece mais campeonato argentino do que tudo, cara. Os caras reclamam pra caramba. O Paulo Fonseca xingando todo mundo, sendo expulso. Um bando de gente levando cartão amarelo por reclamação, como o caso do Morata. O Paredes, argentino também. Então, assim, um jogo de campeonato italiano que parecia campeonato argentino. Então não tem isso de, na Europa é diferente. Talvez possa ter jogos mais frios que os caras não reclamam tanto. Principalmente na Premier League. E já vem mudando isso, inclusive. Mas essas reclamações tem em tudo que é lugar. É competitividade, não tem muito o que fazer. O sangue sobe pra cabeça porra, é assim mesmo, futebol. Enfim, o Reinders eu achei que fez um grande jogo, fez o gol, teve esse possível pênalti, enfim, fez um grande jogo. O Chukwueze tava fazendo um grande jogo, pecando um pouquinho na finalização, na tomada de decisão, mas mostrando sempre que é muito rápido, muito habilidoso. Deu muito trabalho por essa ponta direita. Infelizmente saiu machucado no segundo tempo. O Jimenez pela esquerda, eu fiquei impressionado, porque eu não conhecia esse Jimenez, aparentemente é uma promessa, um jogador muito jovem, não sei de onde ele é, pelo nome deve ser ou argentino ou mexicano, tô só chutando, posso estar errado também, pode ser holandês, sei lá, não sei de onde veio, não faço a menor ideia, quem souber mais sobre o Jimenez comenta aí, mas eu gostei, cara, um cara que é habilidoso, um cara que se esforça, errou algumas tomadas de decisão, principalmente no final, porque estava muito cansado, ele foi basicamente o substituto do Rafael Leão, que não pôde jogar, né? E mais à frente o Morata, que nem eu falei, ele participou do gol do Milan, mas dá pra ver que ainda tá muito perdido, tem erros técnicos, momentos que ele quase que tropeça na bola, então assim, o Morata ainda é, não é, não conseguiu render tudo que pode, né? Entrou o Benasser no lugar do Terratiano, o time ganhou tecnicamente, mas o que eu penso do Benasser é o seguinte, ele consegue entregar mais que o Terratiano, faz o time jogar mais, mas é um cara que é muito comum também. Ele me lembra muito, eu torço pro Grêmio, ele me lembra muito o PP, tá? É um cara que assim, ele consegue distribuir o jogo, consegue, mas qualquer contatozinho já tá simulando, já tá se jogando, enfim. É um cara que é comum, não é jogador pro Milan, mas mesmo assim entrega mais que o Terratiano. Entrou o Camarda no ataque, aparentemente é uma promessa da base. O Abraham, em determinado momento, jogou o Morata e o Abraham juntos, né? O Abraham que jogou, entrou no lugar do Chukwueze. O Jimenez caiu para esse lado direito, né? O Reinders caiu mais pro lado esquerdo e mais à frente o Morata e o Abraham. Depois saiu o Morata e entrou o Camarda, né? E aí o Abraham e o Camarda mais à frente. O Jimenez pela direita e o Reinders caindo mais pela esquerda. E aí no meio o Fofana e o Benasser, né? Enfim. Depois do Abraham, é isso. Entraram só esses daí mesmo. No lado da Roma agora, eu queria destacar os dois goleiros. Os dois foram bem. Manhã principalmente, mas o Sviller também. Que o que eu me lembro do Sviller é um lance marcante. Deve ter sido o que? Champions de 2018, 2000, acho que 2018, se fosse para chutar um ano. Ou 2019. Teve um cruzamento de muito longe. Acho que quase no meio de campo. Acho que foi do Rashford. E ele era goleiro do Benfica. E aí ele pega a bola, ele dá uns passinhos para trás e entra com a bola para dentro do gol. Essa é a memória que eu tenho do Svilla quando ele tinha o quê? Era um goleiro muito jovem. E hoje ele tá na Roma, fez um grande jogo. Foi muito importante fazendo boas defesas. Essa linha de defesa com indica o Hummels e o Mancini. Na teoria são três zagueiros, mas em vários momentos era uma linha de quatro defensores. O Indica sendo o zagueiro pela esquerda, o Hummels pela direita, o Angelinho o lateral esquerdo, o Mancini caía como um lateral direito. Então essas adaptações de três defensores para às vezes uma linha de quatro, com o Mancini virando lateral direito. No segundo tempo, quando saiu o Hummels, o Mancini virou lateral direito, ou Mancini virou zagueiro, e o Çelik, zagueiro barra lateral direito turco, que fez a lateral direita barra zagueiro pela direita, né? Teve essas alterações. Dentro do próprio jogo, né? Essas movimentações. O Angelinho discreto. O Makers, ponta barra ala, ex-Milan, foi discreto, também não conseguiu fazer muita coisa. O Koné, achei um cara bem mediano, tá bom? Não vi nada demais. O Paredes eu fiquei impressionado, tá? Porque quando se fala de Paredes, o que eu penso? Eu penso num argentino mediano com a bola no pé e que sem bola bate pra caramba, marca pra caramba. Só que o que acontece? O Paredes com a bola fez um jogo espetacular. Organizou esse time da Roma, começou a jogada do gol do Dybala, passes lindos. Cara, o Paredes jogou demais. Foi um dos melhores jogadores da partida. Mas sem bola, que era onde ele tinha que se destacar, no gol do Milan, ele que começou a marcação no Fofana.
E aí, quando a gente vê a terminação da jogada, o Paredes fica para trás e o Fofana tem toda a liberdade do mundo para dar assistência para o Reinders. Então, no gol do Milan, o Paredes falhou. Só que, com exceção a esse lance, ele fez um jogo espetacular, cara. Então, foi justamente o oposto do que eu esperava do Paredes. Eu esperava um cara sem bola, mostrando todo esforço, toda a garra argentina, e com a bola distribuindo, fazendo o básico. Foi o contrário. Com a bola, passes espetaculares, toda hora procurando de bala, que é uma coisa que os argentinos têm em si, quando fazem isso com o Messi na seleção argentina. O Depou é assim com o Griezmann no Atlético de Madrid, o Paredes é assim com o Dybala na Roma. Os argentinos parece que conseguem enxergar bem isso de colocar o craque do jogo na partida. Falta isso um pouquinho pra gente, né? Enfim. E com a bola espetacular, sem bola, ele falhou no gol do Milan. Mais à frente, o Pizzi, discreto. Teve uma chance no segundo tempo que ele finaliza pra fora. O Dybala, espetacular, tecnicamente ainda dá pra ver que tá num nível absurdo. O gol dele é lindo, teve bons passes, explorando os espaços, o cara que deu mais perigo o jogo inteiro. Entre as duas equipes, o cara mais perigoso do jogo inteiro. Tentou chute do meio de campo, fez o gol dele, jogou demais. O Dovbyk mais à frente também é centroavante e não fez gol. Então a gente às vezes já liga isso a uma partida ruim. Mas o Dovbyk jogou demais. Chances claras, ele teve uma, que ele finalizou na trave e uma jogada espetacular da Roma. Em um passe do Makers, que aí o Dovbyk finaliza na trave. Uma jogada muito bonita, começa num passe do Dybala. Fora isso, ele só teve mais basicamente o pivô pro Dybala, que foi um passe lindo. Passe muito difícil, espetacular, de primeira, de chaleira pro Dybala chegar finalizando. Então, assim, o Dovbyk não fez gol, mas a assistência que ele deu foi, assim, linda de se ver. Muito bonita mesmo. Jogou bem. Entrou o Pellegrini, o time ganhou bastante, entrando no lugar do Koné, nesse time, nesse meio de campo. No final do jogo, entrou o Shomurodov, no lugar do Dovbyk, para ganhar velocidade, né? Não à toa assim, ele cavou o cartão amarelo do Gabia, quando ele puxou um contra-ataque. O Celik no lugar do Hummels, que entrou no intervalo. O Celik no lugar do Hummels, né? E o Pellegrini no lugar do Koné. Com o Pellegrini o time ganha mais qualidade. Eu acho que esse é um time melhor para a Roma. O Pellegrini no lugar da Roma, no lugar do Koné. Que o Pellegrini é quase um meia de armação. Só que como já tem o Dybala, ele joga quase como um segundo volante. E aí o time ganha muito na criação. Talvez até o Pellegrini no lugar do Pizzilli, se você quiser ser um pouquinho mais seguro. Porque o Pizzilli é um jogador comum. Até o momento foi isso que eu tirei de conclusão. Enfim. E mais no final, metade do segundo tempo, mais ou menos, o El Shaarawy no lugar do Saelemaekers. El Shaarawy entrou bem, finalizando, produzindo boas jogadas. El Shaarawy, ex-Milan. Estatísticas: 21 chutes do Milan sendo 7 a gol, 12 da Roma sendo 5 a gol. Posse de bola, a Roma teve um pouquinho mais. Faltas: 17 do Milan tendo 4 amarelos, 8 da Roma tendo 4 amarelos, que nem eu falei. Parecia campeonato argentino. 8 cartões amarelos, 17 faltas do Milan. Escanteios: 6 do Milan, 5 da Roma. Com esse resultado, o Milan na oitava colocação com 27 pontos e a Roma na décima com 20 pontos. São estágios diferentes, porque o Ranieri chegou há pouco tempo na Roma e dá pra ver que é um time que tá melhorando. É, e assim, eu acho que um time que dá pra melhorar ainda mais coisa. Por exemplo, o Pellegrini, pra mim, tem que ser titular nesse time. Seja no lugar do Pizzilli, seja no lugar do Koné. Talvez usando o Pellegrini no lugar do Koné e o El Shaarawy no lugar do Pizzilli, o time possa melhorar bastante. Assim, dos caras que entrar. O Zalewski, que é muito bom, polonês, eu gosto bastante dele também. Enfim, dá pra melhorar ainda mais esse time da Roma. E do Milan vai passar por mudanças, né? O Paulo Fonseca foi demitido. E é um time que realmente pode produzir mais. E no geral é isso. Então é uma Roma que tá começando a mostrar que tá em evolução. O Dybala chamando muito protagonismo nesse momento. E o Milan também, em resultados, não é tão ruim, mas é porque é um time que dá pra ver que pode render mais, né? Enfim, é por isso que o Paulo Fonseca agora tá demitido. Tá bom? Craque da partida, pra fechar, eu fico com o Dybala, tá bom? Pra mim, o Dybala é o craque do jogo. Mas com ressalvas para o Svilla, fez um grande jogo. O Dovbyk foi bem. O Reinders, um grande jogo. O Fofana foi bem. O Manhã também muito bem. E é isso. Então, o Svilla, Paredes, já ia esquecer o Paredes. Então, o Svilla, Paredes, Dybala e Dovbyk, do lado da Roma, os principais destaques. Do lado do Milan, o Reinders, o Fofana. O Chukwueze também foi bem, até machucar. E o Manhã, tá bom. Mas craque da partida pra mim é o Dybala. E eu gostei muito do Paredes, tá? Achei que fez um grande jogo. Paredes ex-PSG, né? Enfim. Mas pra mim o Dybala é o craque do jogo. Beleza?
Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta pra você quem foi o grande destaque da partida. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Foi esse o vídeo, valeu e falou.